Olá, alunos! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Nesse vídeo, vamos estudar sobre entalpia de ligação, dando continuidade aí ao tema de termoquímica. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, irá receber todas as dicas que estou trazendo para você. Se durante o decorrer do nosso estudo você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários, assim poderei ajudar. Então, vamos ao nosso tema, entalpia de ligação. Os objetivos da nossa aula: compreender os aspectos quantitativos relacionados à variação de energia em uma transformação química, que é a energia de ligação. Compreender os procedimentos utilizados para efetuar cálculos utilizando as energias de ligação. Identificar as informações fornecidas por esquemas e tabelas. Bom, quando falamos de energia de ligação, temos que lembrar que isso ocorre em uma reação química, com a ruptura das ligações dos reagentes e a formação das ligações para resultar nos produtos. A energia de ligação é a variação da entalpia, que é a quantidade de calor absorvida verificada na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química, supondo-se que todas as substâncias envolvidas nessa reação estejam no estado gasoso a 25 graus Celsius em uma atmosfera. Então, nesse caso, o saldo energético entre a energia absorvida na ruptura das ligações e a energia liberada na formação das ligações é o que determina a variação da entalpia dessa reação, que é determinada através da energia das suas ligações químicas. Bom, temos aqui alguns exemplos, né? Da quantidade de energia envolvida para romper 1 mol de ligação. No caso, se a gente romper 1 mol de ligação de carbono-carbono, né, para quebrar essa ligação aqui entre os dois átomos de carbonos, nós vamos ter uma energia envolvida aí de 83,2 kcal por mol, que equivale a 347,8 kJ por mol. Lembrando aí, né, aquela conversão que a gente já estudou em uma de nossas aulas anteriores, que 1 quilocaloria equivale a 4,18 kJ. Então, outro exemplo aí para a gente quebrar, né, romper essa ligação aqui de carbono, dupla carbono, então a gente vai precisar de mais energia envolvida. Se for para romper uma ligação tripla, então vai precisar de mais energia. Se for uma ligação de hidrogênio, no caso 104,2 kcal ou 435,5 kJ por mol. Então, como eu disse no slide anterior, a quebra de uma ligação química, ela absorve energia. Então, para quebrar, para romper essa ligação, ela absorve essa quantidade de energia aqui, como nesses exemplos que foram citados. Então, vamos ao cálculo da energia de ligação. Trouxe aqui para vocês um resumo, para ficar mais fácil quando for realizarmos a resolução de alguma atividade. Então, como nós dissemos anteriormente, nos reagentes ocorre a ruptura das ligações, ou seja, a quebra. E para quebrar uma ligação, vai haver aí absorção de energia. Se ocorre a absorção de energia, então nós temos aí um valor de entalpia maior que zero, ou seja, o valor que é dado para cada ligação que é rompida, ele é um valor positivo. Então, nós temos aí um exemplo de uma ligação de hidrogênio com hidrogênio. Se essa ligação ela estiver no reagente, então, essa quebra de ligação, nós vamos ter aí um processo endotérmico. Então, quebra endotérmico, o ΔH é positivo, do valor de energia que a gente for calcular nos reagentes. Bom, no produto, nós vamos ter cálculo do calor liberado na formação das ligações presentes. Então,
no produto, nós vamos ter aí a formação de ligação. E a formação de ligação, a quantidade de energia envolvida é menor que zero. Então, vamos a uma ligação de hidrogênio. Quando ela é formada, nós temos aí um processo exotérmico, certo? Então, reagente, nós temos um processo endotérmico. Endotérmico é ΔH positivo. Produto, nós temos formação de ligação, processo exotérmico, o ΔH é negativo. Então, para a gente calcular o ΔH em relação à energia de ligação, nós vamos fazer um balanço, ou seja, qual foi a quantidade de energia que foi absorvida? Qual que é a quantidade de energia que foi liberada? Então, como uma você vai colocar os valores positivos, a outra você vai colocar os valores negativos, que é no caso do produto, então você vai somar essas energias. Então, aí você consegue calcular o ΔH desta reação, através das energias de ligação. Bom, vamos então à resolução de um exercício para isso ficar mais claro. Calcular a variação de entalpia envolvida na reação a seguir, usando as energias de ligação. Então, nós temos uma reação aí de 2 mols de HI mais 1 mol de Cl2, formando 2 mols de HCl mais 1 de I2. Qual é a quantidade de energia envolvida nessa reação química? Bom, inicialmente, nós temos que identificar quais são as ligações presentes, para a gente calcular a energia absorvida na ruptura das ligações. Então, quais são as ligações que vão ser quebradas? Vão ser as ligações do HI e as ligações do Cl2. Esses valores, então, nós vamos ter aqui 2 mols de HI, então, vamos identificar qual que é a quantidade de energia em kJ por mol, que 2 mols de HI nos fornece aqui de acordo com a tabela. Então, cada 1 mol de HI vai ser absorvido 298,4 kJ de energia. Então, como nós temos 2 mols, então nós vamos multiplicar 2 vezes esse valor, porque para cada 1 mol é consumido aí 298,4 de energia. Se nós temos 2 mols, então vai dobrar a quantidade de energia envolvida. Vamos então agora calcular a quantidade de energia aí do Cl2. Então, nós temos 1 mol de Cl2, vamos lá na tabela localizar onde nós temos uma ligação de Cl2. Então, o Cl2 está aqui no finalzinho. Então, para cada 1 mol de Cl2, é absorvida aí 242 kJ de energia. Então, como na equação nós temos apenas 1 mol de Cl2, então só vai ser rompida uma ligação de Cl2, então 1 mol. Então, como nós vamos calcular a quantidade de energia envolvida na ruptura, então nós vamos somar a quantidade de energia de 2 mols de HI mais a quantidade de energia de 1 mol de Cl. Então, nós vamos quebrar essas ligações, nós vamos romper essas ligações aqui. Então, quanto de energia que vai ser absorvido nessa ruptura de ligações? Nós vamos somar e vamos obter aí um valor de 838,8 kJ. Então, lembrando, no reagente ocorre quebra ou ruptura de ligações. Então, o ΔH é positivo, então a energia envolvida na ruptura é positiva. Vamos agora calcular a energia envolvida na formação das ligações. Bom, quais ligações estão sendo formadas? Do HCl e do I2. Então, nós temos aí no HCl 2 mols de HCl. Vamos lá na tabela identificar onde nós temos 2 mols de HCl, onde nós temos 1 mol de HCl, porque para 2 nós vamos ter que multiplicar. Então, nós temos aqui um valor de 430,9 kJ. Nesse caso, como nós temos 2 mols de HCl, então nós vamos multiplicar o 430,9. Lembrando que no produto, nós temos formação de ligação, formação ΔH é negativo, então já coloquei o sinal aqui. Então, vamos agora calcular do I2. O I2 nós temos aqui o valor de energia equivalente, 150,9. Então, somente 1 mol. Essa ligação vai ser formada 150,9 e nós vamos somar com 861,8. Então, a quantidade de energia aqui envolvida no produto é 1.012,7. Bom, o que a gente faz agora? A gente calcula o balanço
dessas energias, ou seja, um saldo energético. Quanto que foi envolvido na quebra, quanto que foi envolvido na formação de ligação. Então, como nós já colocamos aqui os valores positivo e negativo, então nós podemos somar tudo isso, né? Então, calculando o saldo energético da reação, quantidade de energia absorvida no reagente, que é a da ruptura das ligações, mais a quantidade de energia envolvida na formação das ligações. Então, nós temos aí uma quantidade de energia de 137,9 kJ de energia liberada nessa reação química. Muito simples, não é mesmo? Então, como eu disse no slide anterior, é muito simples como se calcula a entalpia de ligação, não é mesmo? Então, lembrando a entalpia de ligação, a gente faz, para calcular o ΔH, a gente faz um balanço do saldo energético, né? Quanto que foi quebrado, quanto que foi rompido. Fazemos essa soma e nós calculamos, então, a entalpia de ligação. Então, esse é o assunto da nossa aula dessa semana. Nós vamos, se você tiver alguma dúvida, nós vamos aí responder. Registre nos comentários, nós vamos responder. Se você gostou da explicação, não esqueça de deixar o seu joinha, ok? E te espero na próxima aula.